Meus amigos, somente no júbilo da ressurreição torna-se totalmente claro o misterioso valor da dor, da abnegação, do sofrimento. A imponente cúpula da Basílica de São Pedro no Vaticano, a 120 metros sobre o nível do piso da igreja, faz exultar na mais bela abóbada da arte cristã o triunfo de Cristo e de todos os seus santos. Mas, ao solo, abaixo da cúpula, está o altar, lugar do sacrifício e da morte, da qual brota o triunfo da ressurreição. Ambas, morte e ressurreição, são celebradas a cada dia na Semana da Santa Missa. Com genial inspiração, esculpiu Bernini nas 4 bases que, em torno do altar, sustentam as colunas e o baldaquino, a interpretação artística e teológica da dor e do amor. Em uma sequela de 8 esculturas se vê a angústia, a dor e o total esgotamento estampado na face de uma mãe que deve dar à luz. A dor da parturiente chega ao limite de sua capacidade. Vida e morte parecem tocar-se. Esta dor, porém, não é maldita, é véu a esconder e a revelar a maternidade. Anuncia a misteriosa grandeza da vida e revela a luminosa beleza que vive em cada ser humano. Pois, na 8ª imagem, a mãe cede o lugar à criança, que, apenas nascida, irradia a exultante alegria do primeiro sorriso de quem, inocente, saúda o júbilo da vida. De quantas maneiras dor e amor em nossas vidas são irmanados entre si. Assim, nas discretas renúncias de uma verdadeira amizade, a alegria é fruto fecundo de corações que sabem ultrapassar-se. Não é isto a síntese pascal da cruz e da ressurreição? No entanto, para entendermos toda a mensagem vitoriosa da ressurreição, devemos contemplar a luz com a percepção das testemunhas oculares que, inermes, suportavam com ele o silencioso anoitecer sob a hedionda morte de um inocente. O Santo Padre Bento XVI, em sua mensagem para a Quaresma de 2010, anuncia sabiamente este mistério da cruz e ressurreição. Na cruz manifesta-se, diz ele, a justiça divina, fundamentalmente e diferente da justiça humana. A justiça dos homens decreta a cada um o que é seu. Na graça divina da cruz, neste infinito amor de Deus, é invertida aquela ordem. Deus vai até ao extremo, até aceitar para si a maldição destinada ao homem e toda a maldade fratricida do mundo. Assumindo para si esta maldição do pecado, como diz São Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, Deus transforma a maldição por nós, merecida, em bênção eterna gratuita. Só o amor é a vitória sobre a dor, sobre o medo, sobre o desespero. O perdão da cruz vence o pecado e o inferno. Esta transformação da justiça humana em justiça divina teve início já durante a morte de Jesus. Os guardas espancaram-no e proferiram contra ele muitos outros insultos. Lembre-se, São Lucas, capítulo 24. Contra o julgamento correto de Pilatos, não encontro nesse homem motivo algum de condenação. Está em Lucas, capítulo 23. Os chefes do povo forjam daquilo que antes já devia ser acusação religiosa. Ele se fez Deus. Incriminação política. Ele subleva o povo contra o imperador. A plebe, massa instigada pelos chefes e pelo ódio, gritava: crucifica-o,
crucifica-o. Lemos em Lucas, no capítulo 23. Ensanguentado, flagelado, coroado de espinhos, arrastava a cruz. Ainda na cruz, os chefes zombavam e os soldados caçoavam dele. Lucas, capítulo 23. Todo esse triunfo infernal que se encenava contra Jesus, a justiça divina começa a se manifestar. Abre-se sobre a cruz a aurora da Páscoa. Jesus, com toda a sua força, clama sobre a multidão: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Também Lucas, capítulo 23. Já se estava abrindo o céu sobre os horrores daquele nefasto martírio de Jesus. Ao malfeitor arrependido, ele responde: em verdade eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. E agora, definitivamente, abre-se a terra para o céu. Jesus, ao expirar, transforma a sua morte cruel em oblação e adoração. Ele brada sobre o mundo: Pai, em tuas mãos, em teu amor, em teu plano de misericordiosa salvação, eu entrego o meu espírito. Lucas capítulo 23. O clamor da ressurreição, no início, timidamente, ia crescendo e tornou-se um grande coro que começou a encher o mundo. O anúncio: o túmulo está vazio, cortou o silêncio do pavor e do desespero. O poder dos inimigos, tão prepotente nos dias anteriores, entrou em imediato colapso. Os chefes dos sacerdotes deram aos soldados uma vultosa quantidade de dinheiro, recomendando: dizei que os seus discípulos vieram de noite e o roubaram. Mateus capítulo 28. Diante da luz da Páscoa, a maldade física impotente, os apóstolos, acordados pelas mulheres, saíram dos seus esconderijos e começaram a fazer algo totalmente novo. Não ensinavam apenas que a morte era vencida pela ressurreição. Esse ensino virá mais tarde, com toda clareza e força. Mas eles começavam a testemunhar com suas vidas, com sua morte e com seu martírio. Jesus vive, aquele que estava morto, já não está mais morto e já não pode morrer. Ele, glorioso, está sentado na glória à direita do Pai. Para todos nós que somos batizados, crismados e testemunhamos com nossa vida a fé, começou a vitória pascal e nós ressuscitaremos com Ele. Com a graça de Deus, haveremos de cantar a vitória. É a vitória de Deus, a vitória dos seus filhos. Assim seja.